Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos, amém? Estamos aqui hoje para encerrarmos o nosso estudo sobre o culto familiar. Estamos estudando um pequeno livro com o seguinte título: Redescobrindo o Tesouro Perdido, o culto familiar. O irmão Isaac ele nos apresentou 2 lições deste livro e hoje nós estaremos apresentando a terceira. A primeira lição que o irmão Isaac apresentou, ela tinha como tema uma lição do passado. A segunda lição que ele apresentou foi 4 razões para restaurarmos o culto em família. E hoje nós estaremos apresentando a terceira e última lição, que por curiosidade tem o título ou o tema Começando. Porque na verdade é como se nós estivéssemos olhando as lições anteriores deste livro, entendendo o que é o culto familiar, como que nós devemos nos organizar para poder realizar o culto familiar. E hoje o autor traz para a gente as formas como nós devemos começar esse culto familiar e nos dá algumas instruções também para que nós possamos fazer isso de acordo com a vontade de Deus. E diante disso nós também apresentamos aos amados irmãos aí a leitura bíblica proposta para hoje, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 6 a 9. A palavra de Deus nesse texto, ela nos diz assim: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal no braço e prenda-as na testa. Escreva-as no batente das portas de sua casa e em seus portões. Vamos orar neste momento, vamos agradecer a Deus pela palavra dele apresentada a nós neste momento. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, quero agradecer, Deus, pelo privilégio que temos de estar diante da Tua palavra, Deus, palavra, Pai, que tanto nos ensina, ó Deus, como devemos nos comportar como servos do Senhor, ó Deus, e como ensinar, ó Pai, os nossos, ó Deus, aquilo que a Tua palavra, ó Deus, nos apresenta, Deus. Fale aos nossos corações no decorrer desta lição, Pai, é o que te peço e oro neste momento, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Bom, vamos lá, né? Começando. Como podemos estabelecer o culto familiar e quem deve participar? A ideia do autor aqui é justamente mostrar para nós como que nós podemos fazer isso, né? Já que ficou perdido, já que nós não, de alguma forma, não mais realizamos os cultos. Quando eu falo nós, eu estou falando de uma forma geral. É claro que muitos ainda têm esse cuidado de realizar o culto familiar, o culto doméstico todos os dias, e entendo que isso é algo muito necessário, que precisa ser feito. As nossas famílias precisam, os nossos filhos precisam ouvir da palavra de Deus, e creio que a melhor forma de fazer isso é dentro dos nossos lares. Então, o autor aqui ele coloca para nós algumas possibilidades, algumas formas que nós devemos buscar para que nós possamos então realizar o nosso culto familiar da melhor forma possível, o nosso culto doméstico, né, como alguns preferem chamar desta forma. Aí, começando, o autor diz assim: a adoração familiar precisa ser vista como parte integral das responsabilidades espirituais diárias de cada família. Contudo, devemos lembrar que a coerência e a flexibilidade são chaves para a permanência do culto familiar. Para evitar frustrações e o fracasso, é vital que o pai, como cabeça do lar, seja apto a discernir como o culto familiar pode ser aplicado à sua família. É muito interessante nós observarmos isso aqui, porque com o passar do tempo, muita coisa realmente se perdeu. E como nós podemos observar aqui, uma das coisas que se perdeu foi a questão do culto doméstico, do culto familiar. Infelizmente, outra coisa que tem se perdido muito, que a Bíblia nos orienta tanto, que a Bíblia nos fala tanto sobre isso, é a questão do homem, do pai ser o sacerdote, o cabeça do lar, né? Assim como Cristo é o cabeça da igreja.
também o homem deve ser o cabeça do lar, né? Mas isso tem, infelizmente, se perdido com o tempo e isso tem feito com que muitas coisas não caminhem de acordo com a palavra de Deus, justamente pelo fato de nós acharmos que culturalmente nós não precisamos mais viver desta forma. Mas nós precisamos entender que quando se trata da palavra de Deus, quando se trata daquilo que é bíblico, muita coisa que ali está se perdendo, e isso é inegociável. Nós não podemos abrir mão daquilo que a palavra de Deus nos orienta, daquilo que a palavra de Deus diz que é a forma correta de nós agirmos. Quando eu entendo que quando é colocado na palavra de Deus que o homem é o cabeça do lar, de forma nenhuma havia ali uma pretensão de colocar o homem como um ser superior. Não, precisava ser estabelecido uma forma de se criar uma família, e Deus escolheu fazer desta forma. Então, desta forma é que nós precisamos continuar vivendo, porque foi a forma como Deus estabeleceu para que a humanidade pudesse caminhar. E sempre foi assim, desde o início dos tempos até os dias de hoje. E porque hoje, então, nós de alguma forma achamos que temos capacidade ou poder para poder alterar aquilo que foi criado por Deus. Então é preciso que nós fiquemos atentos com aquilo que está se perdendo com o passar do tempo, com as novidades, né, que vem surgindo com o passar do tempo. Muita coisa que é bíblico, né, está sendo deixado para trás. Mas o autor, ele vai nos instruir aqui então como nós devemos dar prosseguimento para termos um culto no nosso lar da melhor forma possível. Ele diz assim: onde o culto familiar deve ser realizado. E aí, dentro do texto que nós vimos em Deuteronômio, aí no versículo de número 7, ele nos fornece bastante instrução sobre esta pergunta. Lá diz assim: tu as inculcarás a teus filhos, Deus ordena, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, de certa forma aqui o autor ele está colocando que não há um local específico, né, para que o culto doméstico aconteça. Ele tem que ser desse jeito, quadradinho, e não pode ser mudado, não. Na verdade, o culto ele precisa acontecer a todo momento em nossa casa. É claro que sabemos que nós podemos e devemos tirar um tempo específico, e mais para frente a lição vai falar sobre isso, para que nós possamos em família ter aquele momento de cultuarmos a Deus, assim como nós fazemos em nossas igrejas, aos domingos, às quartas-feiras. Também é necessário ter esse tempo, mas nós não podemos perder de vista a necessidade de estar sempre lembrando e falando da palavra de Deus para os nossos filhos, para que eles cresçam ouvindo a palavra de Deus, para que eles cresçam entendendo a real necessidade de se andar de acordo com a palavra de Deus. O autor também diz assim: quando o culto familiar pode ser realizado? Em sentido geral, o culto familiar deve estar acontecendo a todo momento, foi o que eu acabei de falar, né? Em uma esfera de espiritualidade saudável, como lemos em Deuteronômio 6, de 6 a 9. Todavia, é crucial que se tenha uma ocasião regular que satisfaça o horário cotidiano da família. É claro que nós sabemos que hoje tudo isso precisa ser pensado. Hoje nós temos filhos que estudam muitas vezes o dia inteiro, nós temos membros da nossa família que trabalham de dia, outros trabalham à noite. Então é necessário que nós possamos fazer de uma forma com que seja um momento em que todos estejam reunidos juntos. Seja de manhã, seja à noite, seja no horário de almoço, mas que tenha um tempo específico para que esse momento possa ser realizado com toda a família, que ninguém possa ficar de fora. E o autor também ele traz para a gente aqui os elementos necessários para que aconteça o culto familiar. E ele diz assim: os 3 elementos do culto familiar. Basicamente, os elementos disponíveis ao pai ou ao chefe do lar, enquanto ele dirige sua família na adoração a Deus, são os elementos que encontramos no culto público semanal. No mínimo, 3 elementos são essenciais e têm de fazer parte do culto familiar. E são eles: os cânticos, as escrituras,
e a oração. Esses são os elementos mínimos aí que o autor nos mostra para que nós possamos realizar o nosso culto familiar. Já é aí um pontapé inicial para que nós possamos reunir a nossa família e começar. De acordo com o autor, esses 3 elementos precisam existir dentro do culto familiar. Adorando com cânticos. O Senhor tem de ser adorado com cânticos. Salmo 69:30 declara: louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Então, aí a palavra de Deus nos mostrando que é necessário que o nome do Senhor seja adorado com cânticos, adorando com as Escrituras. O ensino da Bíblia tem de ser central. Neste aspecto, nosso alvo deve ser o de ajudar os membros da família a desenvolverem amor para com a palavra de Deus, na esperança de que eles começarão a viver alicerçados em cada ensino das Escrituras. Mateus 4:4. Mateus 4:4 aqui vai dizer, é Jesus sendo tentado ali no deserto, e ele vai dizer para aquele que o está tentando naquele momento: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então é necessário que nós adoremos a Deus também com as Escrituras, principalmente com as Escrituras, onde o nome do Senhor é louvado e adorado a todo momento. O terceiro elemento aqui, para que nós possamos realizar um culto familiar, adorando com oração. As orações têm de ser oferecidas a Deus em nome de Jesus. Temos de ensinar nossos filhos não somente por meio das palavras que nós mesmos utilizamos em oração, mas também por fornecer os assuntos sobre os quais devemos orar. Isso é muito importante. Por que nós oramos? Os nossos filhos precisam saber disso. Quais os motivos das nossas orações? A quem nós oramos? E como nós devemos orar? Devemos orar sempre em nome de Jesus, para que o nome dele seja glorificado sempre. Isso é algo que os nossos filhos precisam saber desde pequeno. Eles precisam crescer com esse entendimento da importância da oração e de como fazer esta oração. Outra coisa importante que o autor também coloca para nós aqui é a duração do culto familiar. Isso depende de vários fatores, tais como o número de filhos, a idade e a capacidade de atenção deles. Mas o autor também coloca que 15 ou 20 minutos é um bom alvo a ser atingido. Não importa quais sejam as limitações de seu tempo, assegure-se de que seja um tempo em que vocês, como família, estarão focalizados no Filho do Deus vivo. Isso é muito importante. Esse tempo em que nós nos dedicamos a estar louvando a Deus em família precisa ser um tempo muito precioso, porque talvez essa seja a oportunidade que os nossos filhos vão ter de ouvir sobre a palavra de Deus. Vai chegar um tempo em que eles não mais vão querer nos ouvir ou ouvir qualquer outra pessoa a respeito destas coisas. Mas aquilo que vai ser plantado, aquilo que vai ser semeado, quando eles estiverem com a sua mente, com o seu caráter sendo formado, é muito importante para que lá na frente isso possa fazer diferença na vida deles. Para que lá na frente eles possam lembrar daquilo que foi ensinado, daquilo que eles ouviram em casa de positivo, e que isso possa fazer uma diferença positiva na vida dos nossos filhos. Nós somos os responsáveis espirituais pelos nossos filhos. É importante nós lembrarmos disso sempre. A responsabilidade espiritual de cuidar dos nossos filhos é nossa, não é do pastor, não é de outras pessoas, não é da tia da salinha, nada disso. A responsabilidade é do pai, é em casa que os nossos filhos precisam ser ensinados, precisam ser educados dentro da palavra de Deus, para que isso possa fazer diferença real na vida deles no futuro. Tornando eficaz o culto familiar. A prática do culto familiar diariamente oferece muitas vantagens aos pais que procuram alcançar seus filhos com o Evangelho. Antes que a furiosa investida do mundo venha sobre os filhos, eles são naturalmente inclinados a ouvir o seu pai e a sua mãe. Isso aqui é uma verdade, e está dentro disso que nós acabamos de falar. Inicialmente, as crianças ainda estão inclinadas a nos ouvir, a aprender conosco aquilo que eles precisam para poder viver neste mundo.
E se nós não ensinamos coisas boas para os nossos filhos, infelizmente eles vão aprender outras coisas que o mundo vai ensinar para eles. Mas quando nós estabelecemos um alicerce firme para os nossos filhos, isso pode fazer com que lá na frente eles venham a lembrar daquilo que foi ensinado para eles, e talvez isso vai fazer a diferença entre a vida e a morte espiritual dos nossos filhos. Então nós precisamos ter esta consciência do quão é importante nós estarmos ensinando os nossos filhos a caminhar de acordo com a palavra de Deus. O culto familiar restaurado. Sem dúvida, muitos de nós viemos de famílias que blasfemavam e não adoravam o Salvador. Outros podem ter sido criados em um lar pseudo-cristão, um lar em que Cristo estava somente em seus lábios por alguns momentos no domingo. Outros podem ter vindo de lares fiéis à luz que receberam, mas, apesar disso, não sabiam nada a respeito da luz e nenhum exemplo lhe foi dado para o culto familiar. Isso aqui, infelizmente, é uma verdade de muitos lares nos dias de hoje, onde o culto familiar não acontece mais, onde as pessoas não recebem mais o exemplo da palavra de Deus. Por mais que os pais sejam convertidos, sejam cristãos autênticos, como o autor coloca aqui, mas eles não passam isso para os filhos, não ensinam os seus filhos a viverem de acordo com a palavra de Deus. E lá na frente o prejuízo pode ser muito grande. Infelizmente, muitos também vieram de famílias, como o autor coloca aqui, famílias de lares pseudo-cristãos, lares onde as pessoas só se dizem cristãs, mas na verdade não entendem nada do Evangelho e sequer realmente conhecem a Cristo Jesus, reconhecem a Cristo Jesus como sendo o Senhor e Salvador de suas vidas. São aquelas pessoas que apenas frequentam uma igreja, apenas falam que conhecem a Cristo, mas é apenas da boca para fora. E pior ainda, há aquelas famílias que hoje são convertidas, mas que vieram de lares onde não se falava de Jesus, não adoravam o verdadeiro Salvador e muitas vezes até blasfemavam contra Jesus. Mas agora que você é uma nova criatura, que você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, você vive uma nova situação na sua vida. E agora você precisa olhar para a sua família e você precisa pensar diferente do que talvez os seus pais pensaram ou as pessoas do seu passado recente pensaram. Nós precisamos olhar para os nossos filhos e vê-los como aquelas pessoas que serão responsáveis por continuar a pregar a palavra de Deus. E é por isso que faz diferença aquilo que nós ensinamos para os nossos filhos dentro da nossa casa. Então que nós possamos sair daqui hoje, no final desse vídeo, com a certeza de que a partir de agora nós faremos diferente. Nós iremos, se ainda não fazemos assim, iremos buscar ensinar para os nossos filhos aquilo que eles realmente precisam saber sobre a palavra de Deus. Nós não podemos mais ficar calados, porque os nossos filhos estão crescendo, estão indo para o mundo, e o mundo está pegando os nossos filhos e ensinando tudo o que eles querem ensinar, da forma como eles querem ensinar. E nós temos em nossas mãos o poder de mudar isso, o poder de alimentar os nossos filhos com a palavra de Deus. Como a palavra de Deus mesmo disse, o autor colocou aqui, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então que nós realmente possamos entender isso e possamos buscar ensinar para os nossos filhos aquilo que vai transformar a vida deles no futuro. Que Deus abençoe a sua vida ricamente e que você possa ser um exemplo para a vida dos seus filhos, em nome de Jesus.